Boa tarde, gente. Vamos lá. Rafael, eu vou fazer uma coisa aqui que é o seguinte. A gente está conectado na máquina da Patrícia lá em Belo Horizonte, então eu vou dar uma arriscada de mostrar o sistema que a gente está implantando e fazer, inclusive, a apresentação de lá. Tá? Mas como a gente está sem... Então, na verdade, eu vim trazer para vocês aqui um projeto que nós fizemos, já de longa data, mas nós estamos agora na fase final de implantação da metodologia de gerenciamento de portfólios, programas e projetos. Ok? Então, aqui é uma pauta, nós vamos falar de planejamento e, no final, eu tento demonstrar o que nós já estamos colhendo e já estamos implantando dentro da ferramenta. Antes de começar o projeto, isso em 2007 e 2008, na verdade, é um projeto que agora nós estamos combinando realmente com a ferramenta e uma contratação de empresa para que eles virem realidade. Nós começamos a fazer um planejamento e a gente tinha que saber que é o seguinte, qual que é o nosso objetivo? Planejamento de tecnologia. Para que eu queria? Para direcionar soluções de demandas na realização de melhorias mediante o quê? Iniciativa, projeto, plano de ação, voltado à evolução da prestação de serviço de tecnologia. Então a gente tinha que nos orientar para que a gente pudesse fazer os projetos. Vamos lá, Patrícia. Para isso, a gente tem o planejamento estratégico, fizemos o planejamento de TIC, PDTI, e agora nós estamos entrando na parte operacional, que é implantar a gestão de projetos. Ok? E aí, em 2009, qual que era o nosso cenário? Era esse aí. O fazejamento e a planejação. A gente chegava com a demanda, a gente falava que estava planejando, já entrava dentro das fases, saía todo mundo correndo. É óbvio que no final das contas, a gente chegava com alguns projetos totalmente tortos, sem cumprir os prazos, e a reclamação era imensa, né? Então, a partir daí, a gente pensou em mudar o cenário. Tá? E aí a gente começou, até o Breno já foi embora, a gente começou a fazer um trabalho junto à nossa administração, nosso controle interno, a parte de compras, por causa da IN 04. Então nós falamos, olha, vamos implantar uma metodologia que atendesse principalmente aos projetos que envolvessem aquisição. E a gente, a partir daí, começou a fazer um planejamento. Então, como é que está hoje lá, né? Agora nós estamos passando por essa mudança através dessa empresa que nós fizemos. A gente identificava a solicitação de serviço de TI, que é o DOD, né? Que é o documento de oficialização, a gente chama de SSTI. A partir daí, a minha área de negócio tinha que avaliar isso aí e ver se isso aí era viável. Então, a gente fazia um parecer técnico preliminar, até mesmo para eu encaminhar para o meu núcleo de tecnologia. Porque, como é que você vai, através de uma frase ou alguns parâmetros, falar se aquele projeto deveria ou não estar na instituição? Então, a gente emitia um parecer técnico preliminar. Dentro disso, eu colocava dentro das nossas carteiras de demanda, depois feito isso, né? Pode passar, Patrícia? Para priorizar essas demandas. Por final, isso priorizado pelo nosso núcleo de tecnologia, que hoje é o nosso CETIC, né? Comitê de Tecnologia, ele se transformava, sim, num projeto que aí a gente fazia a parte de gestão e controle. Tá? Mas a gente estava com foco em aquisição. Tá? E depois a gente foi implantando a metodologia para outros projetos, mas o foco inicial era a aquisição. Como tudo começou? Vai lá, Patrícia. Então, lá na diretoria, a gente tinha um forte controle na gestão de planejamento, de orçamento, cronograma e conteúdo. Então, a gente fazia isso de forma um pouco desintegrada. Eu controlava o orçamento do projeto, mas eu não controlava as atividades junto com o orçamento. Então, eu fazia um controle junto com a área de orçamento e fazia o projeto andava lá dentro das suas, né, do seu trâmite natural. E onde que nós estamos hoje? Foi desenvolvida a metodologia voltada para projetos de aquisição. Foi o que eu falei, que a gente tem como o tripé, custo, tempo e escopo, com qualidade. Então, a gente já conseguiu desenvolver alguns componentes
que a gente pudesse ter um retorno desses projetos. E o nosso objetivo principal era uma metodologia visando a utilização a fim de abranger as demais áreas de conhecimento. Ou seja, pegar o PMBOK do jeito que a gente tem que executar os projetos e colocar todos os componentes. Então, o projeto começou, como toda metodologia, ela depende de pessoas, ferramentas e procedimentos e métodos, né? A gente usou esse tripé junto com o nosso processo e fizemos o projeto, fizemos uma licitação do projeto. Na verdade, deixa eu só contar uma coisa, que é o seguinte, esse projeto, ele foi... O problema, todo mundo estava falando hoje de manhã, eu acho que eu destoei um pouco do quadro, eu devia estar no quadro de gestão na parte da manhã, mas uma coisa é interessante de observar, que o grande problema que nós tivemos ao longo desse tempo todo era comportamental. E o fato foi... Roraima falou do projeto, às vezes eu tenho poucas pessoas para lidar, e a gente tem que fazer uma coisa rápida. Ser pequeno, neste ponto, tem suas dificuldades, porque você precisa uma metodologia de gestão de projetos para um projeto lá do Tribunal de Minas e para o projeto lá de Roraima, é o mesmo, né? Mas, com poucas pessoas, você consegue mudar o comportamento mais fácil. Eu tenho 250 diretos, que são efetivos, mais uns 250 através de serviços. São 500. Então, você fazer com que essas pessoas fazem e todos estejam alinhados a projetos, é complicado. Então, é difícil. Então, a gente teve muita dificuldade. Projeto é muito bom. Planejamento é muito bom. Mas para o outro planejar, para você não. Né? Ah, não, eu não posso, isso gasta tempo. Não é isso que todos falam? Eu gasto tempo. Eu trabalhei com projetos na Oracle. Tinha um número mágico lá que a gente separava sempre, que era 14% a 15% do tempo que eu gastava tinha que ser com planejamento. Eu sempre coloquei, sempre deu certo esse número mágico aqui, mas o pessoal não gosta de gastar esses 15%. E já sai fazendo aquilo que eu tinha mostrado no slide anterior, que já é fazer a elaboração do projeto propriamente dito, sem o planejamento. Então, como é que foi as etapas do projeto? Nós tínhamos que diagnosticar a situação atual lá da diretoria, qual o nível de maturidade que a gente estava, definição de um plano de melhoria, definição da metodologia de PPM, ou seja, nem tudo que está no PMBOK também a gente teria condições de fazer, a gente precisava de fazer esse corte para que o projeto não ficasse muito extenso, né? Parametrização, integração e customização da ferramenta PPM, que também, na verdade, quando nós compramos metodologia de implantação com ferramenta, que tem que ter os dois, e os processos. Nós alinhamos aqueles 3 que eu tinha falado. Agora estamos num projeto piloto, vamos treinar essas 250 pessoas, mais quem? Mais a área também, usuária, a área de negócio e os meus gestores. Tá? Eu tenho um superintendente, eu tenho pessoas que estão acima, dentro do comitê, então nós estamos treinando esse pessoal também, porque eles fazem a gestão do portfólio. Ok? Disponibilização da solução em produção, que está prevista agora. Nós já estamos migrando os projetos, eu vou mostrar isso na prática, na ferramenta, mas nós vamos disponibilizar isso em setembro agora, já para a operação propriamente dita. A operação assistida, ou seja, eles vão ficar um tempo até ajustar a metodologia, principalmente, e a ferramenta, e depois nós vamos ter um tempo de suporte técnico. Esse aqui é o EAP do nosso projeto. Nós já cumprimos todas as fases. A Patrícia é a minha assessora de governança, lá ela é PMO também, é formada em ciência da computação. E uma coisa que nós tínhamos conversado é o seguinte, é um projeto grande, que vai durar 2 anos, né, Patrícia? 2 anos, esse tinha que andar dentro de toda a metodologia. Então, nós cumprimos todas as fases, estamos no piloto, na última fase. Tudo dentro do cronograma. Nada melhor do que você executar um projeto dentro do prazo, de acordo com o combinado, para você realmente testar o que nós estamos fazendo. Isso aqui é um gráfico para a gente mostrar, depois que fizemos o diagnóstico,
qual que foi, nós usamos aqui o OPM3, que está de acordo com o PMI, para a gente medir a nossa maturidade. Então, de projeto, 16%, programa, está 3, né, Patrícia? 3% e portfólio? 0. Ou seja, esse é o grau. Com mais de 5 anos, na hora que nós fomos fazer, a gente achava que era melhor. Que a gente foi fazer com toda a metodologia, para saber qual que era o nosso grau de maturidade, nós chegamos a esse quadro. E que a gente qual que é a nossa meta? Projeto 34%, programa 21% e portfólio 25%. Ok? Isso aí é uma meta inicial para ter uma escala. Passa para mim, fazer favor, do próximo slide. Que tem uma escala que você passa de um ponto onde você faz a padronização, depois você passa a fazer medição, controle, e aí sim você faz as melhorias. Então nós focamos nessa parte inicial que era a padronização. Qual que é o nosso objetivo? Todos trabalharem para o projeto, ter a transparência sobre todos os projetos e fazer os projetos dentro do prazo. E o escopo que nós vamos fazer junto ao nosso cliente, levantamento. Então, esse é a nossa meta lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora para a Patrícia, que ela está no ambiente nosso lá, como a gente já está fazendo a migração dos projetos para dentro da ferramenta, nós vamos mostrar como que está organizado os processos, isso aqui é um ambiente real que nós estamos lá, e como que a ferramenta vai tratar esses processos. Boa tarde, gente. Eu vou mostrar para vocês, aqui inicialmente, o nosso portal, né, onde foi disponibilizada a nossa metodologia. Então, aqui, vocês podem perceber que a gente disponibilizou a metodologia de gestão de projetos, de programas, o papel do escritório, os indicadores, todos os tipos de projetos. Isso aqui é um portal onde vai ser a referência para que as pessoas se conduzam dentro da ferramenta, tá? Vou mostrar para vocês, a gente fez todo o mapeamento, né, dos grupos de processos no Visage. Então, a pessoa clica e tem acesso aos subprocessos, à descrição dos subprocessos e também um manual aqui embaixo. Deixa eu clicar aqui. Em quais telas do sistema ela vai estar encontrando, né, os processos e as funcionalidades previstas na metodologia. Esse é o nosso portal e ele já está disponibilizado. Agora, eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês, dentro da ferramenta, simulando alguns papéis. Conforme o Tony colocou, nós temos hoje o solicitante, né, o demandante, que nos envia uma DOD, né, um documento de oficialização da demanda. Então, ele vai entrar na ferramenta. E o formulário já vai estar disponível para que ele preencha. Tá? Aqui ele vai colocar a justificativa da demanda, os benefícios para a instituição daquela demanda, e nós temos, para cada formulário, um workflow pré-definido. Então, ele vai enviar este formulário para o seu gestor de carteira de demanda. Aqui fez um errinho, porque eu não preenchi nada, então tem alguns campos obrigatórios, né? Agora, eu vou simular para vocês o gestor
de demanda, né, no caso aqui, a Secretaria de Padronização da Corregedoria, CEPAC. Eles são nossos analistas de negócio. A primeira instância é a Corregedoria, que é a nossa parte de negócio. A segunda instância é a primeira vice-presidência. E a Secretaria de Planejamento são os projetos ligados à área administrativa. Então, nós temos esse filtro, que são os gestores dessas carteiras. Neste momento, a CEPAC recebeu aquela demanda e ele vai ter que avaliar essa demanda, se é pertinente, se não. E também ele tem um dashboard. Nesse dashboard, ele pode avaliar quais as solicitações de demanda que estão em avaliação, que estão sendo feito parecer técnico preliminar pela DIRFOR, e assim por diante. Ele tem uma visualização de quantas demandas estão com a GEJUD, né, que são as nossas gerências internas, com a GEOP, com a GESAD. Enfim, o gestor da carteira de demanda começa a ter um gerenciador de suas demandas dentro da Diretoria de Informática do Tribunal de Minas. Agora, eu vou simular um gerente da DIRFOR entrando na ferramenta. Passou pela área de negócio que avalia, ele já faz o preenchimento, já faz a aprovação, e agora já está entrando para a nossa equipe, a equipe que vai receber essa demanda. Nesse momento ele também tem um dashboard, ele sabe aqui quais as DODs estão em status de aprovado, em revisão de parecer técnico preliminar, em fila de priorização com o NTTI. E também, aqui, por exemplo, ele já vê a carteira dele de projetos. Então, essa gerência, por exemplo, ela tem um projeto. Se eu acessar este projeto aqui, você tem acesso ao escopo desse projeto. Vou mostrar para vocês, por exemplo, a EAP deste projeto. Você tem acesso, aqui tem alguns atalhos, por exemplo, você tem acesso ao cronograma desse projeto, e tudo de uma forma bastante integrada. E o cronograma, interessante, que ele tem uma usabilidade bem aproximada do Project. Deixa eu ver o que mais que eu mostro. Vou mostrar para vocês, por exemplo, que nós, aqui, a partir... Vou ter que entrar de novo. Essa é a carteira inteira da DIRFOR de projetos. Então, aqui você verifica o IDP, o IDC de cada um dos projetos da DIRFOR, o status, né, se está em andamento, se está em planejamento, quem que é o gerente de cada um dos projetos, e você consegue ver um relatório de status do projeto online. Então, se você clicar aqui, você tem o cockpit dele. Então, é um projeto, por exemplo, essa fase já está concluída, esta está em andamento, né? Aqui tem os últimos eventos do projeto, você consegue ver nesse relatório também uma visão aí de horas previstas e realizadas. Nesse ambiente, a gente não lançou nenhuma hora, então a gente só está visualizando as previstas, né? Ainda não tem a alocação de horas aqui, ainda não. Vou pegar um outro exemplo aqui. Da mesma forma, você tem online a situação do seu projeto. Isso, para nós, é um grande ganho, que eu, como responsável pelo PMO, é muito triste para mim hoje, quando chegam e me perguntam sobre algum projeto,
e eu olho o relatório de um mês atrás, de 2 semanas atrás. Então, o escritório de projetos está sempre defasado. Né, está sempre defasado. Então, às vezes, o Tony precisa de responder à presidência, eu tenho que sair correndo e indo em cada um dos gerentes de projetos. Isso, para o escritório de projetos, é realmente um fiasco. E hoje, da forma como a gente está, vai ser online. O Tony vai ter real time a situação dos seus projetos. Só para finalizar aqui, essa ferramenta, além da gestão de projetos, nós vamos implantar no segundo momento, depois que começar em setembro, gestão de demandas, porque também o número de demandas com certeza é maior do que os números de projetos. Hoje nós estamos com uma carteira em torno de 60 projetos, nós estamos fazendo essa migração, inclusão disso tudo dentro da ferramenta. Então a gente espera que a partir de setembro a gente comece a fazer a gestão de projeto. A questão de portfólio, a gente já faz a gestão junto às nossas áreas gestoras. E a questão da gestão de demandas, a gente começa a partir de setembro a fazer o planejamento. Então a gente tentou fazer esse projeto, que é o seguinte, é juntar a metodologia e a ferramenta adequada e os processos todos aqui, para que a gente tenha realmente uma eficiência na nossa parte de projeto. Nós, como o Tribunal de Minas, ele está investindo muito na parte de gestão, de planejamento estratégico. Isso tem facilitado também a nossa vida, planejamento estratégico, gestão do espaço. Nós estamos vindo com uma parte de projetos embaixo, está casando. Essa ferramenta, que chama 3GP, é uma ferramenta de uma empresa do Rio Grande do Sul, colegas lá do Rio Grande do Sul. E nós tivemos uma certa sorte porque os usuários, quando nós fizemos a aquisição não tem por usuário. Você compra um módulo e a partir daí você pode colocar quantos usuários. E tinha um módulo de planejamento estratégico. Então nós estamos colocando o nosso planejamento estratégico, o PETIC, e provavelmente vai ser uma ferramenta, o presidente já avaliou a ferramenta, vai ser a ferramenta de gestão de projetos da instituição e planejamento estratégico da instituição. Então acabou que nós estamos fazendo esse projeto. Com o apoio da presidência, é óbvio, isso facilita muito lá embaixo. Concordo só com o pessoal lá de Roraima também numa coisa, é difícil fazer com que eles façam conosco essa visão de projetos, essa visão, mas com o planejamento evoluindo, nós também temos que mostrar para eles a importância. Eu acho que a importância é dando transparência nos nossos projetos. Então, gostaria de agradecer a vocês.